Então diga comigo, a morte não é o fim. Diga novamente, a morte não é o fim. A Bíblia diz que está ordenado a todos os homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo de número 9 e o versículo de número 27. Esta ordem foi dada a partir do momento que o homem pecou. Deus não disse não peque, porque no dia que pecar certamente morrerás. Então a morte só passou a existir após o pecado. Quem entendeu? Amém. A morte passou a existir após o pecado. Mas a Bíblia também diz que nem todos morrerão. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ter pessoas fiéis a Ele que estarão vivos, e esses não provarão a morte física. Todos os homens são considerados pecadores. Herdamos este pecado de Adão. Nascemos sem consciência. Enquanto estamos sem consciência, inocente, criança, Deus não nos tem por culpado. Mas quando nós alcançamos a idade onde conseguimos compreender o que é bom e o é ruim, e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, e começamos nós mesmos a fazer as escolhas, agora nós não somos mais culpados pelo pecado de Adão, e sim pelos nossos próprios pecados. Diga comigo mais uma vez, a morte não é o fim. Então, se a morte não é o fim, vamos aprender um pouco sobre isto. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Versículo 25 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Olhe para mim. Essa palavra que você leu comigo está inserida em um contexto aonde se fala da morte de Lázaro. A Bíblia nesse contexto diz que Lázaro era amigo de Jesus. Primeiro, antes da sua morte, veio uma enfermidade, ele adoeceu. Adoecendo Lázaro, ele tinha duas irmãs, uma chamava-se Maria e a outra chamava-se Marta. A Bíblia diz que Jesus também era amigo dessas duas mulheres, irmã de Lázaro. E quando Lázaro adoeceu, essas duas irmãs mandaram um recado para Jesus, pedindo que Jesus viesse e curasse Lázaro. A Bíblia vai dizer que Jesus, ouvindo este recado, ainda ficou no lugar que ele estava 2 dias. E quando Jesus veio para a casa de Lázaro e Marta e Maria, quando chegou lá, Lázaro não estava mais enfermo. Lázaro havia morrido. Olha para mim aqui, eu quero parar aqui um pouco para você entender. Marta vai até o encontro de Jesus e ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dá para você entender um pouco sobre a fé de Marta? Marta não entendeu. Nós entendemos, irmão, que enquanto Jesus esteve na terra, tudo que ele fez com propósitos. E um dos propósitos em todos os feitos de Jesus era ensinar. Então, se Jesus não veio enquanto Lázaro estava doente, era porque ele queria ensinar algo além da cura. Quem entende isso? Porque a cura já tinha realizado diversas. Mas Marta não entendeu isso. Outra coisa que nós entendemos aqui, nessa passagem de Marta que você leu comigo. Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós vemos que Marta também, como a maioria dos seres humanos, tem trauma contra a morte. Então uma coisa que tem atormentado